Igreja, a paz de Jesus, que você tenha uma semana abençoada por Deus, juntamente com os seus. Vamos falar das revelações do Criador, os sinais, a vinda de Jesus que está próximo. Peço que você não apenas escute, mas ouça, reflita e retém o que é bom. Sou Vlá Esperança, seguidor de Jesus e influenciador a você das boas notícias da salvação à eternidade. Que assim seja. Esse capítulo de Mateus 24 foi escrito diretamente ao povo judeu que vive pela Torá, o Antigo Testamento, pois ainda esperam por um rei. Uma grande parte não acredita no Novo Testamento, em Jesus como Salvador, e abrange aos gentios de todo o planeta. A necessidade de estar preparado para a sua volta, como um servo fiel que aguarda o seu Senhor. Vamos falar das profecias que se encaixam em todo este capítulo, muito rico e interessante, vale ficar até o final. Então, Mateus capítulo 24 começa assim. Se você quiser, abra a sua Bíblia e acompanhe. Ouça o detalhe, no versículo 25, Jesus diz assim: veja que eu os avisei antecipadamente. Versículo 1, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Ele profetizou e o templo foi derrubado em 70 depois de Cristo, 70 anos depois da morte e ressurreição dele, resultado de uma rebelião judaica contra o domínio romano. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Aí Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Igreja, há quanto tempo que isso acontece, que esses fatos acontecem? Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Tivemos a última invasão do Hamas em outubro de 23, matando mais de 1.218 pessoas e sequestraram uma parte. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você tem percebido isso, igreja? O amor das pessoas se esfriando. Mas quem perseverar no amor, o que você quer para você fazer aos outros, ao seu próximo, esse é o segredo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim, a igreja arrebatada, que está muito próximo.
Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, ou seja, o desrespeito ao sagrado, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ou seja, no terceiro templo, quem lê entenda. Ouça que Jesus fala de uma profecia que está em Daniel 9:27, que diz, e ele falou, quem lê entenda. Daniel 9:27 fala assim, com muitos ele fará uma aliança que durará 7 anos. No meio dos 7 anos, ou seja, nos 3 anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, ele quem? O anticristo. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, nos 3 anos e meio, que é a tribulação e a grande tribulação, os 7 anos, que é um tempo e 2 tempos, vamos ler essa profecia. Na primeira metade, aquele acordo de paz, e nós vamos ver quem será ele, e depois nos 3 anos e meio ele será manifestado quando ele pôr o pé no santuário do terceiro templo, no sacrilégio terrível, no lugar santo, como fala a profecia. E no fim dos 3 anos e meio, ele será lançado no lago de fogo, junto com o falso profeta, no retorno de Jesus com a igreja e o ajuntamento dos convertidos da grande tribulação, quando fala aqui no final da profecia, até que chegue sobre ele o fim que ele está decretado. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que as estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até o fim. Princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. O caos instalado, meu irmão. Vai ser difícil para as grávidas e para as que estiverem amamentando, porque nos 3 anos e meio vai ser decretado a marca. E só vai poder comprar e vender quem tiver a marca. E aquilo que nós já falamos num vídeo anterior, se você colocar a marca, morte eterna, e se você quiser viver eternamente ao lado de todos aqueles que creram em Jesus, você terá que pagar com a vida. Imagina as mães com bebês, que terrível não vai ser o caos instalado. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Muitos vão ter que se converter, não vão se dobrar, adorar o anticristo, porém terão que pagar com a vida, como falei há pouco, período da marca. Só compra e vende quem tiver o chip. Se então alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Vejam só o Jesus, o Deus encarnado, o Criador de todas as coisas. Assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O arrebatamento, meu irmão, como um relâmpago num piscar de olhos. Como fala aqui em 1 Tessalonicenses,
2, de 1 a 12. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não se deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, ou seja, o abandono da fé, a rejeição, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Meu irmão, a partir daqui da revelação do anticristo, que se dará com acordo de paz, Jesus pode arrebatar a igreja a qualquer momento. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus, que é nos 3 anos e meio que se dará o início da grande tribulação, conforme a profecia de Daniel 9:27, que Jesus fala para nós. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava lhe falar estas coisas? E agora vocês sabem o que está o detendo, para que ele seja manifestado no devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Meu irmão, quem está o detendo? A igreja. Tem que ocorrer o arrebatamento para que ele seja manifestado. Então será plenamente revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aqui a vinda desse anticristo é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Aqui nós vamos falar no próximo vídeo esta questão da ação do poder do anticristo com sinais e com maravilhas enganadoras. Vamos falar também sobre o 8º rei, que virá do abismo, a profecia de Apocalipse 17, que aqui há um mistério, meu irmão. Há um mistério aqui, porque o 8º rei já apareceu, já foi anunciado o novo Papa. Mas será este? E aqui tem um mistério, meu irmão, que no próximo vídeo nós vamos comentar. Por esta razão, Deus lhe enviará um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a luz não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e eles se unirão os seus eleitos dos 4 ventos de uma extremidade dos céus e terra. Aqui, galera, igreja é o retorno de Jesus com todos os salvos, após o tribunal e as bodas, após a grande festa, e reúne os salvos que virão da grande tribulação. Quando fala aqui
que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E em Apocalipse 7, de 13 a 17, confirma essa profecia. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e os servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. E ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E aí Jesus diz: aprendam a lição da figueira, quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Nós vamos falar daqui a pouco sobre esta geração que não passará. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Olha que loucura, não parece os dias de hoje, meu irmão. O povo não vive comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam até que veio o dilúvio e os levou. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, ou seja, o arrebatamento. Nos dias de Noé, ele avisava o povo enquanto construía a arca. Porém, o rio mais próximo ficava a 100 quilômetros. E aí as pessoas zombavam dele, até que aconteceu. E olha o que Jesus fala: 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Meu irmão, não sabemos dia e hora, mas Jesus está nos dando os tempos e as estações. Reflita. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega os de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora, então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes, disse Jesus. Agora, igreja, galera de Jesus e você que vai fazer parte. Não sabemos dia e hora exatos, mas temos os tempos e as estações dadas por Jesus.
as profecias, as dicas deixadas na data do aniversário de Israel, onde inicia a questão da geração. Olha só que interessante. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Ouça o que o Salmo 90, versículo 10 diz com relação à geração. Os anos de nossa vida chegam a 70 anos, ou a 80 para os que têm mais vigor. São anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Agora a profecia de Daniel 9:24. 70 anos estão decretados para o seu povo e na cidade santa, ou seja, Israel, Jerusalém, que vai se cumprir a profecia anterior, a fim de acabar com a transgressão. Olha, meu irmão, a partir dos 70 anos, que foi no aniversário de Israel, 14 de maio de 2018, Israel completou 70 anos, a fim de acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, pôr a casa em ordem, meu irmão, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Meu irmão, igreja, e você que vai fazer parte, aqui começa o cronograma do tempo do fim. Ouça a profecia de Daniel 12, de 4 a 7. Mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentar o conhecimento. Meu irmão, de quantos anos para cá que a gente vê pessoas indo e vindo para países para aumentar o conhecimento, para fazer intercâmbios. Meu irmão, essa profecia já está se cumprindo há muito tempo. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam dois outros, um na margem de cá do rio e o outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes de se cumprir essas coisas estupendas? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a esquerda: Jesus. E eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, o Eterno, dizendo: haverá um tempo e dois tempos. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas acontecerão. Ou seja, poder do povo santo for finalmente quebrado, meu irmão, é a profecia que eu li há pouco, que o anticristo vai pôr o pé no terceiro tempo e quebrar e se cumprir essa profecia. Haverá um tempo e dois tempos, meu irmão. Esse um tempo, princípio das dores que está terminando, e dois tempos, metade que é a tribulação e a outra metade é a grande tribulação. Agora, ouça, irmão, não passará essa geração. Olha que interessante. Essa profecia dos 70 anos de Daniel, ela começa a se cumprir em 14 de maio de 2018, porque Israel nasceu com um voto Minerva. Olha que interessante, meu irmão, um voto Minerva de Oswaldo Aranha, um político brasileiro que presidia a Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947. Israel nasce em 48, 14 de maio de 2018, fez 70 anos. Essa profecia iniciou aqui, meu irmão. O retorno dos judeus, mais de 3 milhões de judeus já voltaram para Israel e continuam voltando. Agora, olha que interessante, meu irmão. Um tempo
princípio das dores. 14 de maio de 2018. 14 de maio agora de 25, fazem 7 anos. São 77 anos de Israel. Olha que coisa. Geração 77. E mais incrível, meu irmão, aqui para mim, claramente, fim do princípio das dores, início da tribulação. E aquela conta que eu fiz no vídeo anterior. Se você pega, olha o mistério de Deus. Reflita, ouça e tenha o que é bom. 14 vezes 5, vezes 2, vezes 18, quando Israel fez 70 anos, dá 2.520 dias, dividido por 360 dias, 7 anos exatos, que vai se cumprir agora em 14 de maio de 25. Agora, pasmem, irmãos, recentemente eu resolvi fazer a conta em 14 de maio de 25 agora. Faz a conta e veja que número que dá. Se você multiplicar 14 vezes 5 vezes 2 vezes 25, vai dar 3.500. 3.500. 3 anos e meio. Frita. 14 de maio de 28. Se dá os 80 anos de Israel, fim de uma geração. Só que olha que interessante, fim da geração na contagem dos 70 anos de Israel, dá 14 de maio de 28. 14 de maio de 25 agora começa a tribulação, e a grande tribulação, os 3 anos e meio, será 14 de novembro de 28, que é onde o anticristo põe o pé e quebra a aliança, o pacto feito, e inicia a grande tribulação. 14 de maio de 28, os 80 anos, para os 14 de novembro de 28, são 6 meses de diferença. Ano 2030 tem agenda mundial nova, a tão falada agenda. E 14 de maio de 32 se completa os 7 anos do fim da tribulação, que é a profecia de Daniel 12, um tempo e 2 tempos. Muito claro, meu irmão, o cronograma. Não estou falando de dia nem hora, mas estou falando do que Jesus alertou da questão da figueira. Quando o verão se aproxima, você sabe que está próximo. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Meu irmão, quando será o arrebatamento? Qual o parâmetro? Quando for revelado o homem da iniquidade no acordo de paz. A partir disso, a qualquer momento, pode haver o arrebatamento, porque a gente não sabe que dia e hora será. Mas Jesus fala que antes do arrebatamento precisa ser revelado o homem da iniquidade, na profecia de 2 Tessalonicenses 2, que é quando o anticristo põe o pé no terceiro templo, quebrando o pacto. E aí a igreja terá que ser arrebatada, pois ela impede a ação. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Sendo assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Igreja e galera de Jesus, como você está? Preparado? Você está em paz, aguardando, vivendo a cada dia o seu próprio mal, com alegria e prazer, no relacionamento com o Espírito Santo? O azeite da candeia
está transbordando. No próximo vídeo vou falar da mulher do capítulo 17 de Apocalipse, a grande prostituta das nações e do país e cidade que ela pertence. Vai dando uma lida que é muito interessante, ali está muito claro, meu irmão. Da besta escarlate que está montada e o oitavo rei, que ele virá do abismo. Por favor, deixe o seu like, que é muito importante. Envie esse vídeo para um colega, um amigo, um parente próximo, que está totalmente distante da Trindade ou afastado deles, ou que nunca tiveram uma experiência. Manda esse vídeo, meu irmão. Por favor, manda esse vídeo, que vai ser muito importante. Não perca tempo, esse é o nosso dever. E Deus vai recompensar por isso. Porque há alegria nos céus quando um pecador se arrepende, seja ele quem for. Seja ele quem for. Jesus veio, morreu, ressuscitou, está ao lado do Pai para todos. Ele quer salvar a todos, mas, porém, nem todos querem saber de se relacionar com Ele, de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Preferem viver casando-se, dando-se em casamento, comendo e bebendo. E aí será tarde demais. Que Deus nos abençoe e nos guarde com uma semana extremamente abençoada por eles, com paz e harmonia. E que assim seja. Valeu, igreja e galera de Jesus.